Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus superabunde a sua vida, traga a você muita graça, muita prosperidade, muitas bênçãos e que o Senhor afaste da sua vida todos os males que não provêm dele, porque tudo provém de Deus, né? Você pode estar perguntando, mas o mal de Deus? Sim, tudo provém de Deus, até certos males na nossa vida são permissões de Deus para nos provar e aprovar, né? E nós temos que sim passar por algumas situações que nos desafiam, que nos enfrentam e que nos forjam, que nos deixam mais fortes. Não conheço um lutador, um esportista que seja campeão, que não treine e que não tenha dor. Tem até uma frase que diz no pain, no gain. Então, ou seja, sem dor, sem ganho. E com Deus não pode ser diferente. Deus, ele nos forja no fogo, e esse fogo nos faz homens e mulheres melhores. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus, e nós estamos trabalhando nesses episódios que seguem o livro Homem ao Máximo. Nós estamos desenvolvendo a visão do homem, e sim, homem com H maiúsculo, da visão masculina, de você, homem, que exerce uma função ministerial na terra, ministerial sobre a sua família, ministerial no corpo da sua igreja, ministerial no seu trabalho e na sociedade que você está inserido. Nós estamos discorrendo sobre esses ensinamentos a partir da Bíblia, nunca fugindo da palavra de Deus, sim, compilando a palavra, trazendo esse ensinamento para as nossas vidas, mas nunca fugindo da palavra de Deus, nunca trazendo visões pessoais acerca das questões bíblicas, que é o grande problema hoje, e é onde nós vamos trabalhar no tema. A síndrome do Playboy. O tema de hoje é a síndrome do Playboy. O que é isso? Síndrome do Playboy. É a geração que nós fazemos parte. Eu e você fazemos parte de uma geração. Abraão fez parte de uma geração. Davi fez parte de outra geração. José fez parte de outra geração. E cada homem da sua geração tinha um formato e uma forma de se posicionar. E nós hoje temos uma geração que não pode ser vista da mesma forma que foi vista as gerações anteriores. Mas nós vivemos a mesma palavra. A palavra não mudou. A Bíblia não mudou. A forma de enfrentar o pecado não mudou. O pecado que nos afasta de Deus são os mesmos. É o mesmo que acusou e afrontou José na casa de Potifar, o pecado da sexualidade. Você acha que José não se sentiu tentado pela esposa de Potifar, que por sinal deveria ser muito bonita, porque o Potifar era um líder militar e ele não ia escolher uma mulher feia no sentido físico para estar casado com ela, porque ele tinha muitas mulheres ao seu redor, e a mulher de Potifar escolheu José para tentar, e José, da mesma forma que você e eu somos tentados hoje, fugiu. Escolheu não entrar, ter a escolha de Potifar, da mulher de Potifar. Nós temos as tentações de outros homens. Davi que caiu no pecado. Davi caiu no pecado do adultério. Fez algo terrível. E esse pecado trouxe o que para Davi? Trouxe maldição. A família de Davi foi destruída. Os filhos de Davi mataram um ao outro. Então, ou seja, o pecado não nos tira, a ação do pecado nos tira a presença de Deus. E, infelizmente, Deus não tem como agir na nossa vida quando o pecado está estabelecido. E o que nós vivemos hoje? O que os homens de hoje estão fazendo para camuflar esse pecado? Para tratar esse pecado de uma forma diferente? Os homens hoje trabalham o pecado com o termo problema. O pecado está sendo transformado. A palavra pecado, pecar, trazer maldição para a sua vida, sair da presença de Deus, está sendo transformado para o termo problema. Eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho um problema prático para mim poder resolver. E, meu irmão, eu te digo que se você não entrar na raiz desse problema, desse pecado, você não vai conseguir tirar ele da sua vida. Você não vai conseguir extirpar esse pecado da sua vida. Muitos homens hoje não estão assumindo as suas responsabilidades.
Por isso que nós trazemos a visão da síndrome do playboy. O playboy, ele é sempre cuidado pelo pai. Qual que é a visão do playboy? O playboy é o cara que tem uma vida boa, uma vida que o pai sempre teve tudo, não passou por dificuldades na vida, não passou por lutas na vida, e dentro disso, ele sempre estudou em ótimas escolas, o pai sempre levou e buscou na escola, o pai sempre deu o que queria, era carrinho de controle remoto, era não sei o que lá, era motinha na época, teve tudo. O playboy sempre teve tudo. Quando chegou na vida adulta, o playboy precisava de resolver seus problemas. E como que o playboy resolve seus problemas? O playboy, ele manda alguém resolver o seu problema, porque ele paga para alguém resolver, ele não resolve os seus problemas. O dinheiro, ele infelizmente compra muitas pessoas para poder resolver aquilo naquele momento. Só que quem resolveu jogou para debaixo do pano. Então o playboy, ele nunca tem a vida plena estabelecida por ele, aonde ele lutou, ele sofreu, ele deu valor ao dinheiro que ele conquistou, aquilo que ele desenvolveu. O playboy nunca assume uma mulher por inteiro. O playboy está sempre buscando mulheres e outras mulheres e sempre buscando saciar mais. O playboy está sempre atrás da felicidade plena e constante a todo momento. Custe o que custar. Ah, eu estou com R$1.000 no bolso, vou viajar, vou curtir um show, vou comer o que eu tenho que comer e não ver a conta que ele tem que pagar na próxima semana, porque ele acha que isso vai cair do céu. O playboy não tem planejamento, o playboy não constrói. O playboy está sempre trazendo alguém para estar junto com ele. O playboy não anda sozinho. O playboy está sempre conduzindo alguém para estar junto com ele para aquilo que ele vai fazer. Bom, vou parar de falar de playboy. Na verdade, deu para a gente entender qual é a visão de que um homem hoje tem de buscar e ser vendido para ele a felicidade a todo momento. Nós estamos num mundo extremamente consumista. Antigamente, as pessoas tinham que caçar para comer. Hoje você caça? Você não caça. Sua caça hoje está dentro do supermercado. Empacotada, congelada, resfriada e muitas vezes temperada. Quando não, cozida. Então, ou seja, nós hoje não temos nem condição de, se ficarmos com fome, irmos para a rua caçar. Você vai caçar um cachorro? Você vai caçar um gato? Você vai caçar uma ave, um pardal? Nós não temos mais essa habilidade que antigamente se tinha, de caçar para poder se alimentar. E não é feio isso, nós não temos que começar a voltar lá antigamente, né? Muitas bênçãos da tecnologia e do desenvolvimento trouxe paz para a nossa vida e conforto. Só que isso nos deixou mansos demais. Nos deixou homens sem a referência do ir conquistar, do buscar, do fazer, do construir. É muito mais simples você conquistar o dinheiro, uma quantidade de dinheiro, e aquilo conquista para você e realiza para você o que traz para você o que você quer. Então a gente simplificou as coisas. Nós, homens, perdemos o poder de construir e buscar e correr atrás de resolver os nossos problemas, porque quem resolve o problema é dinheiro. Hoje em dia, se você deixar e não souber ser uma pessoa com sabedoria, o que resolve o problema para você sempre vai ser o dinheiro e alguém com mais conhecimento ou não que você. Eu quero trazer para nós algo que, na palavra da Bíblia, né, à luz da palavra de Deus para as nossas vidas, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, e nisso que nós vamos discorrer e trabalhar bastante o nosso tema, vai estar o seguinte: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Meu irmão, essa é a palavra que nós devemos viver. Essa palavra foi escrita por Paulo à igreja de Corinto. E nós hoje não devemos mudar essa palavra. Nós devemos sim saber muito bem onde nós devemos estar pisando. Vou trazer para você as igrejas na Europa. A diferença da igreja no Brasil para as igrejas na Europa, que passou pela fase que nós estamos passando hoje há alguns anos atrás, cerca de 50 a 80 anos atrás. Eles também foram e agiam assim como nós, só que hoje a Europa está desfacelada espiritualmente. Se você for em Portugal, se você for na Inglaterra, nós conversamos com pastores que vivem nessas regiões e eles dizem o quanto é difícil levar a palavra para poucas pessoas. Igrejas que se transformaram em cinemas.
igrejas que se transformaram em pubs e bares de shows. As igrejas foram destruídas pela prática do exercício da fé. Por quê? Os filhos de quem congregava e de quem tinha uma prática espiritual ativa distorceram toda a palavra. Deixaram que esse pecado entrasse dentro da igreja. E não é o pecado de alguém estar fazendo algo errado e a gente isolar essa pessoa. Não, é o pecado de você entender se você está sendo contaminado e contagiado para acabar daqui a pouco entrando naquilo. O pecado de permitir o homossexualismo dentro da igreja e no meio que você vive, das pessoas que estão com você. O pecado de permitir a bebedeira, a embriaguez. O pecado de permitir a lascívia, a luxúria. O pecado de permitir o adultério. Em momento nenhum nós devemos deixar isso entrar nas nossas vidas. E você como homem, eu como homem, somos as pessoas que devemos fazer essas regras serem cumpridas com amor. O que é o amor? O que um amigo sempre pede para o outro? Eu gosto de um amigo quando ele me diz quando ele concorda com o que eu estou fazendo, ou eu valorizo aquele amigo quando ele realmente me confronta e me diz o que você está fazendo não é certo? Esse é o amor. Um amigo nunca vai te dar um tapa na cara ou vai te agredir para dizer que você está errado. Mas ele, com amor, ele tem a obrigação de dizer que o caminho que você está percorrendo não é certo. A palavra de Deus nos diz isso. Se você não alertar o seu irmão acerca dos erros que ele está cometendo, você está sujando as suas mãos e você está perdendo a sua salvação. A palavra de Deus é clara quanto a isso. E nós, homens, temos que nos confrontar e confrontar o nosso irmão a todo momento se algo errado está acontecendo. Seja no lidar com a sua família, seja no criar a sua família, seja no lidar com os seus filhos, seja no olhar, em tudo. Nós devemos nos policiar a todo momento. Isso é um princípio desse homem playboy que surgiu sobre a face da Terra no ambiente que nós vivemos hoje, na geração que nós estamos hoje. A palavra de Deus, meu irmão, ela não evoluiu, ela se manteve. Ela continua a mesma. A mesma palavra que tinha antigamente é a mesma palavra que tem hoje. Te pergunto, por que você acha que tem tantas igrejas no meio evangélico? Por que surgiram-se tantas igrejas? Nasceram, o protestantismo, os protestantes nasceram em poucas igrejas. E hoje a quantidade de igreja que tem. Porque as pessoas trocam de igreja dentro daquela que dá mais conivência na palavra. Essa igreja me deixa eu usar tal roupa, essa igreja me deixa eu beber tal, consumir tal tipo de alimento. Essa igreja eu acho que combina mais comigo. Não, essa aqui já combina melhor. Meu irmão, vamos entender. Você está vivendo a igreja ou a palavra? O que está direcionando a sua vida? O que coordena a sua vida como um homem de Deus? Um homem que tem a palavra como direção dele e que ele, como ministro dessa palavra, na vontade de Deus, onde ele estiver, pode exercer a sua vontade. E se você foi colocado ali, é para que Deus te use. Você nunca deve ir à igreja para buscar o alimento dela, mas sim para levar a adoração, que naturalmente você será alimentado. Imagina Paulo hoje entre nós. Se você gosta tanto de ouvir as palavras de Paulo, dentro das cartas de Paulo às igrejas, e acha empolgante, a forma que Paulo falava, imagina ele hoje te dando uma lição de moral, me dando uma lição de moral, conversando conosco hoje e entendendo como funciona a igreja, e nós entendendo como funciona a igreja dentro da visão bíblica, dentro da visão do que se tem da Bíblia, não uma Bíblia que evoluiu nas escrituras de vários homens de forma diferente, não, a mesma Bíblia que direcionou povos e nações a estarem na presença de Deus. É isso que tem corrompido hoje a humanidade masculina. Os homens perderam o seu posicionamento. Quando nós falamos de homem, o homem hoje ele está pacato, ele não se posiciona mais. Eu não estou falando de enfrentamento, não, meu irmão. Estou falando de posicionamento. Os homens não se posicionam mais, porque estão na própria sabedoria. E a sabedoria humana é nula para quem vive debaixo da vontade de Deus. Quer que eu te prove isso? Tiago 3:17. Vamos lá. Tiago 3:17. Mas a sabedoria
que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Meu irmão, a palavra de Deus ela é soberana sobre todas as decisões da nossa vida. Não tem jeitinho. Se você está fazendo algo errado na empresa que você trabalha, porque todo mundo faz, me desculpa. Infelizmente, por ser conhecedor da palavra de Deus e ter a verdade como direção da sua vida, você está abrindo margem para um pecado, e esse pecado, infelizmente, vai atacar a sua vida como um todo. E isso vai gerar para você perdas. Você pode nem perder a salvação por causa disso, mas vai gerar perdas na sua vida que infelizmente vai trazer você para uma vida medíocre, porque o pecado limita a ação de Deus. Não adianta um assassino acabar de matar uma pessoa, esconder atrás do muro e pedir para a polícia não pegar ele. A polícia vai pegar, ele vai ser preso, ele vai pagar a conta dele, ele vai sofrer na cadeia, mas Deus vai dar força. Se ele se render à vontade de Deus, se render a Jesus, ele vai passar pelos anos de penitência dele na cadeia com a graça de Deus, sendo forjado, trabalhado, tratado e também levando a palavra de Deus para muitas pessoas ali dentro daquele local, como Paulo assim o fez. Mas infelizmente o assassinato dele vai fazer com que ele pague, porque ele pecou. E Deus não tira, Deus é parcial, ele não é imparcial. A parcialidade de Deus está aqui, ó, na verdade sem parcialidade. Desculpa, falei errado. Deus é imparcial, ele não é parcial. Está aqui a sabedoria de Deus é sem parcialidade. Ele vai tratar a mim e a você da mesma forma, independente do tempo que eu conheço a palavra. Se você conhece a palavra hoje e eu conheço ela há 50 anos, nós dois seremos tratados da mesma forma, porque Deus é imparcial. A sua sabedoria, ela é tremenda entre as nossas vidas. E Deus, contudo, ele traz essa sabedoria para nós, para lidarmos com os nossos problemas, entre aspas, pecados. Nós não podemos, meu irmão, hoje ter a nossa vida e falar, eu vou viver como eu quero e do jeito que eu acho que é. Eu acho que esse negócio de Bíblia está meio forçando demais. Essas regrinhas estão muito ativas. Meu irmão, é só você entender a palavra. Entenda a palavra. Divida Antigo Testamento, Novo Testamento, vinda de Jesus, véu que se rasgou, as palavras de Cristo para o seu povo, o novo evangelho de Cristo quando ele veio na terra para nós, para nos salvar, libertar, quando eu não era salvo e agora eu posso ser salvo. Meu irmão, a palavra de Deus ela é muito clara e ela é fácil de se entender. É só você buscar, meditar, participar do corpo da igreja para aprender essa palavra constantemente na sua vida, que ela vai te direcionar e vai te ensinar a ser um homem direcionado como pilastro na sua casa. Se é um jovem que vai conseguir um casamento, de uma mulher que vai conseguir te valorizar, que tenha princípios cristãos e que vai desenvolver a sua vida. Se já é um homem casado, um homem que vai saber instruir a sua família dentro da palavra de Deus, não abrindo precedentes para jeitinhos e sabedorias humanas, e sim sabedoria de Deus para a sua vida. Devemos assumir nossas responsabilidades. Você quer ver um cara que fez algo terrível e infantil? Adão. Olha Adão, como é que ele fez com Eva. Adão foi lá, comeu a maçã que Eva, influenciada pela serpente, ofereceu a ele. E Adão, o que ele fez quando Deus o procurou? Jogou a culpa para cima de Eva. Foi a Eva que me deu. Ele não assumiu a responsabilidade na sua casa, na sua família. Ao pecado quando entrou ali. E ali tudo foi se desenvolvendo negativamente. O homem permitiu que o pecado entrasse. E como um homem, você deve assumir as responsabilidades de todos dentro da sua casa. Independente se o erro foi seu ou do terceiro, porque você é o sacerdote do seu lar. É a pessoa que deve instruir. É quem deve, sim, validar ou não certas atitudes dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. Exerça o seu sacerdócio. Exerça o dom que Deus te deu de ser um pai, de ser um esposo, de manter a sua família firme, debaixo da vontade de Deus. E nós, irmãos, nós temos muitos pecados que nós praticamos na vida
e que nem sabemos que praticamos. Aquilo virou uma rotina de anos e anos. Anos e anos. A gente fala às vezes do pecado da sexualidade, do adultério, do furto, do pecados maiores, visualmente maiores, né? Mas tem aqueles que o inimigo coloca na nossa vida e que a gente vai praticando ele de certa forma e que você não vê que aquilo é que está limitando a ação de Deus na sua vida. Por quê? Porque você está de olhos fechados e aquilo virou algo tão comum que isso vai permitindo que você não consiga se impor como um homem, esse homem ao máximo, exercer ao máximo da sua postura masculina que Deus te deu, e tem algo maravilhoso nessa questão que Deus nos dá. Nós não deveremos ter esse conceito de playboy, nós devemos ter um conceito de um homem responsável, um homem de atitude, um homem de atividades baseadas na sabedoria de Deus e exercendo esse crescimento para sua casa, para sua família, para o seu meio, na sua faculdade, na sua escola, aonde ele estiver, com a sabedoria de Deus, já sendo uma referência. Olha que maravilha! Cabe todos nós como referência de Deus nessa terra. E nós podemos fazer isso. Mas primeiro temos que pedir para que Deus revele. Revele para nós onde está esse pecado, onde está essa fragilidade que eu tenho, que limita a ação de Deus e que me deixa, às vezes, sem uma postura que eu deva ter, sendo dominado por terceiros. E no sentido de quando eu devo exercer essa sabedoria de Deus, eu não exerço. Eu não vou até o Pai perguntar o que eu devo fazer. Então nós vamos orar por isso. Porque Deus nos ordena, irmão, obedecê-lo. Deus não dá segunda opção. A ordem não tem, Deus não sugere para nós. Deus nos ordena obedecê-lo. E qual é a obediência que nós devemos ter? Se você é um homem de fé, se você é uma pessoa que busca Deus como seu misericordioso Salvador, pela graça que Ele te deu, você deve obedecê-lo. Não tem outra escolha, é sempre obedecer a Deus. E Ele já deixou para nós o Google espiritual, qualquer palavra dele. Não precisa de ir no Google perguntar o que Deus quer que eu faça. Não. A palavra de Deus já está aí. Busque ela como seu guia espiritual. Não são visões terceiras de uma igreja que fala melhor ao seu ouvido. Não, é a palavra de Deus. Ela confronta, ela diz tudo, não tem jeitinho. Por mais eloquente que seja a pessoa que esteja falando com você, que tem jeito, se a palavra de Deus diz que não tem, não tem. É Deus falando. Então vamos seguir nessa visão. Vamos pedir para que Deus nos oriente e mostre para nós. Vamos fazer uma oração poderosa a Deus, pedindo para que Ele nos oriente. Que pecado oculto é esse que impede a minha masculinidade, a minha hombridade de ser empenhada onde eu estiver e que Deus age através de mim? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, eleve seu pensamento comigo a Deus e vamos entregar nossas vidas a Deus. Senhor, como homem, sacerdote do Senhor nessa terra, ministro do Senhor, da palavra do Senhor, eu venho entrar nos seus átrios, Pai. Entrar nos seus átrios, reconhecendo o quanto somos fracos e frágeis, mas somente se não tivermos a direção do Senhor na nossa vida. Porque se tivermos, Pai, somos sábios e poderosos, porque é o Senhor que nos forja e nos fortalece. Somos homens, Pai, e devemos exercer a nossa hombridade por onde quer que nós estejamos, de acordo com o princípio da Sua palavra. Mas algo pode estar nos impedindo, Pai. E na vida de cada um que está ouvindo essa palavra, eu venho te pedir, Senhor, orienta, demonstra, mostre, Pai, onde está esse pecado oculto, ou esse pecado, ó Pai, visível, que impede esse homem de poder viver uma vida plena na Sua presença, de exercer o seu sacerdócio na sua família, de trazer, ó Pai, as orientações do Senhor na vida daqueles que Ele tem relacionamento. Que possa, Pai, ser fruto, como a Sua palavra diz em Tiago, que a Sua sabedoria possa vir, ó Pai, sobre a vida dele, ó Pai, trazendo a ele a direção correta de como fazer, não pelas suas forças, porque vai dar errado, mas pela vontade e a palavra de Deus, que convence e traz o entendimento sobre todos. Mostra-nos, Senhor, e trabalha nas nossas vidas, nos moldando, nos trazendo a visão de como sermos obedientes à Sua palavra, o desejo de aprender cada mais, Pai, cada dia mais de Ti, que a gente não seja conivente com o pecado no nosso lar e nem nas nossas igrejas, que nós possamos, ó Pai, exercer o ministério que o Senhor nos deu, da masculinidade, da hombridade, com a força e o vigor que devemos ter.
Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós a sua graça e coloca por terra toda a ação maligna sobre a vida dessa pessoa e sobre, Pai, a casa dela, que ela possa exercer com plenitude a vontade que o Senhor, quando ele nasceu, já colocou na vida dele, de ser homem e um homem segundo o coração de Deus. Em nome de Deus e de Jesus, eu te agradeço, coloco nossas vidas completamente nas suas mãos e direciono, Pai, a nossa vida e a nossa existência para que o Senhor possa ter plenitude e liberdade em nos guiar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue nos direcionando e nos trazendo a visão daquilo que devemos fazer. E no próximo episódio nós vamos tratar sobre um tema que evolui o que nós conversamos agora, que é justamente sobre as orientações, as ordens de Deus sobre a nossa vida. Deus não sugestiona, Deus dá ordem. E que ordens são essas? Que nós não podemos abrir mão para que nós possamos ser esse homem com H maiúsculo e exercer a hombridade onde nós estivermos. Amém? Glória a Deus, que Deus continue te abençoando e trazendo a sua vida cada vez mais à presença dele e derramando bênçãos e bênçãos em abundância sobre você. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até mais!